Então, essa semana vai ser comemorativa, né? Assim, na APAE, vamos ter vários eventos, começou desde ontem com a missa, e durante a semana vamos ter várias comemorações, né? Passando aqui bem rapidinho o quadro, né? De funcionários da APAE, de profissionais. Que hoje a APAE, inclusive, é o local especializado para digamos assim, acompanhar o autista, né? Tratamento, né, do autista, né? E outras síndromes e outros transtornos, né? Então, assim, a APAE hoje, ela passa a ter uma equipe clínica, né? Que é formada por um fonoaudiólogo, 3 psicólogos, 2 fisioterapeutas, um educador físico, um brinquedista e um assistente social. Além da clínica, temos o quadro de AE, né, que são 14 professores do Estado, cedidos pelo Estado, 3 cedidos pelo município, uma estagiária do IEL e uma voluntária. Então, assim, quando você colocou a questão do autismo, as pessoas têm muita curiosidade em saber o que fazer, né, o que é. Salderes vai depois relatar um pouco o histórico, que seria a questão do aspecto do transtorno, aspecto do autismo, né? Vai falar um pouco. Então, eu vou falar assim, ligeiramente, o que seria essa questão, o que a família fazer, né? Numa condição, quando sabe que o filho tá sendo portador do transtorno. Então, assim, é interessante a gente saber que nós, como profissionais da psicologia, a importância, né, da conscientização. Nós, como profissionais, temos que ter esse trabalho direcionado à conscientização. E, assim, um dos pontos extraordinários, assim, que não deve faltar é a questão da conscientização, né? O primeiro passo seria aceitar o diagnóstico. A família tem que aceitar esse diagnóstico. É difícil para a família aceitar? É um pouco, né? Porque, como a gente fala, o autismo, a criança, ele não nasce, ele vai adquirindo, né? Assim, a questão, o Salderes depois vai explicar direitinho. Então, às vezes, a criança é diferente de outros transtornos, né? Então, a criança, seria interessante, os 3 primeiros anos de vida, ter esse olhar diferenciado, tentar identificar, né? Procurar profissionais adequados, que vão ajudar bastante. A família também como se diz, é o carro-chefe. Quando percebe, assim, alguma alteração ou algum comportamento diferenciado com essas crianças, é interessante procurar logo um profissional adequado, né? A questão dos sentimentos realmente vai mexer bastante, mas os sentimentos não é para ser guardado, né? Isso, então, assim, tantos bons como ruins. Então, a gente tem que ir procurar e a luta, como se diz, procurar ajuda no que for preciso. Salderes, a Ana falou muito nessa questão do transtorno. Eu acho que a gente deveria começar a sua participação já tentando esclarecer isso, que o autismo não é uma doença, né, Salderes? Bom dia. Bom dia, Marcos e rádio ouvintes do Panorama 95. Antes de entrar no que é autismo, eu vou falar rapidamente, por exemplo, o Dia Mundial do Autismo, que é dia 2 de abril, a ONU foi que instituiu em dezembro de 2007, mas a partir de 2012 é que o nome passou a ser o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Por quê? Porque a gente, sabendo do que se trata, é a possibilidade maior de minimizar os preconceitos existentes. Certo? Então, o objetivo da comemoração no dia 2 de abril é justamente para tornar a nossa sociedade mais consciente do que trata, para que a gente possa atender essa pessoa com suas reais necessidades. E muito adequada à sua necessidade. E muito preconceito nasce da desinformação também, né? Exatamente, pela desinformação e quando junta a desinformação com a sociedade excludente, que a nossa ainda vai passar muitos anos até que a gente se torne, né, uma sociedade inclusiva, mas é isso, o passo foi dado para essa inclusão social de todas as pessoas com deficiência. Então, a evolução do termo, como você falou, do que é que se trata, a gente vai encontrar em algumas fontes literárias, como até há décadas atrás, a gente ouvia falar como transtorno global do desenvolvimento. Depois passou a ser chamado transtorno invasivo do desenvolvimento e há pouco tempo passou a se chamar transtorno do espectro autista. Esse termo ficou mais fortemente embasado, né, e fundamentado através da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, a partir daí, quando a gente fala, não deve estar se referindo
a pessoa como fulano autista, João autista, chamar João de autista, digamos assim, porque por trás daquele transtorno existe a pessoa. Então, o primeiro que a gente deve ver é João. Depois, o que é que João tem que provoca essas diferenças comportamentais, né? Então, o autismo é um transtorno neuropsiquiátrico. Geralmente, ele aliás, até hoje, ele ainda é um grande desafio para a ciência. Por quê? Porque não é um fator único que o causa. São multicausalidades. O que a gente tem de certeza hoje, que são fatores genéticos e ambientais, certo? Então, é o desafio por isso. E é também mais comum do que a AIDS, câncer e diabetes. Como você falou, no mundo, a gente tem uma expectativa de 70 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista. E no Brasil, 2 milhões de pessoas. Então, é uma incidência muito alta. A cor escolhida para identificar, né, a questão do autismo ficou sendo a cor azul, porque na cromoterapia, o azul é uma cor que acalma. Então, muitos dos autistas, ele tem um comportamento, digamos assim, pouco tranquilo. Então, o que acontece? O azul também, como a incidência é maior em meninos, porque aquela história, azul é de menino, rosa é de menina. Então, foi uma escolha, eram vários pontos que apontavam para a escolha do autismo, e assim ficou sendo a cor azul. Então, por isso que no dia existem iluminações, o Cristo Redentor fica azul, e vários pontos da cidade, em grandes cidades, a gente vê isso. Então, sobre a incidência, é 4 vezes maior em meninos do que em meninas. As meninas, geralmente, quando ela tem um comprometimento cognitivo maior do que os meninos. Então, no Brasil, por exemplo, ele é um pouco, digamos assim, ele vem sendo diagnosticado um pouco tardiamente em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até 3 anos a criança recebe esse diagnóstico, porque a gente sabe da importância do diagnóstico precoce. Enquanto que no Brasil se fala entre 5 e 7 anos, mas a gente encontra... Eu tive um adolescente de 17 anos e quando a gente encaminhou para o psiquiatra, era um caso e passou despercebido a vida toda na escola. Por causa da diferença que existe dos padrões de comportamento. Então, cada um é único. Então, tem do mais sutil ao mais grave. Você fala aí na questão de que, por exemplo, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para essa questão, por exemplo, de se conviver com o autismo. Agora, para intervir e a gente conseguir, né, o melhor resultado. Para quem está em casa nos ouvindo, os pais, as mães, enfim, quais são as principais características? Como você identificar características de autismo numa pessoa, por exemplo? Pronto, como a Ana Santana já havia falado, ele não nasce, é um transtorno, ele não nasce com o transtorno. Como o próprio nome diz, ele é um transtorno de desenvolvimento. Então, a proporção que a criança vai se desenvolvendo, aí começa, nos primeiros, pode ir até 1 ano e 6 meses, o desenvolvimento normal igual a todas as outras crianças. E, de repente, principalmente até 2 anos, entre 1 ano e 6 meses e 2 anos, sofre o prejuízo. E aí a gente fica atento. Por exemplo, uma criança que já tem adquirido a habilidade de falar, de interagir com os outros, então, de repente, deixa de falar, ou então diminui essa habilidade, porque às vezes a gente fica pensando que é só ausência. Não é ausência só da fala, mas a diminuição, a capacidade de compreender, porque no autismo existe o que a gente chama de a questão da dificuldade de comunicação, de semântica e de pragmatismo. Por exemplo, de semântica é compreender o que é que está sendo dito, e de pragmatismo é você conseguir interpretar e usar aquela fala com uma função social. Eu estou me comunicando com você porque eu tenho a necessidade de estar interagindo. Enquanto que ele sofre essa dificuldade, e ele fala para ele mesmo, ele não está interessado em estar ali compartilhando com alguém, porque a dificuldade é essa, né? Em compartilhar emoções, em compartilhar uma fala, em compartilhar interesses, entendeu? Então, os pais ficam atentos, porque a sintomatologia, em vários casos, porque a gente tem o que a gente antes chamava de tríade. Quando na classificação anterior, antes de 2013, a gente chamava de TGD. Inclusive hoje ainda a Organização Mundial de Saúde, que segue o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, ainda chama de TGD. Por isso que a gente está esperando a revisão ser publicada do DSM-11,
ou do CID-11, que já houve do DSM-5. Vou explicar do que é que eu estou falando. Existe essa classificação, é um manual estatístico de classificação de transtornos mentais da Associação de Psiquiatria Americana, onde o autismo era dividido em algumas categorias, por isso se chamava até autismos. Então, o transtorno global de desenvolvimento tinha o autismo infantil, transtorno de Asperger, que é a forma mais branda, que a gente chama ainda de os autistas inteligentes, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. Com essa mudança em 2013, o mundo todo agora está tratando assim, transtorno do espectro autista. Então não está mais preocupado com essa classificação. Existe agora a divisão só em leve, moderado e grave. São 3. Muitos deles têm um comprometimento intelectual. Fala-se em 75% comprometimento intelectual, quer dizer, associar, tem a comorbidade da deficiência intelectual, e 25% até com altas habilidades, são gênios, são superdotados em determinadas áreas, né? Como a gente aqui em off estava falando anteriormente, o caso que a gente viu na COP foi muito depois divulgado. A gente tem Messi como exemplo de transtorno de Asperger, né? Que é uma forma hoje de TEA. Temos também Bill Gates, que a gente sabe que é o dono, né, da Microsoft, foi quem inventou o Windows, o sistema operacional Windows. E ele tem um movimento de balanço na cadeira, ele está no escritório, ele está o tempo todo, então tem as características, sofre do transtorno. Não significa que quem tem um transtorno está fadado ao fracasso, de jeito nenhum. Então, temos autistas inteligentes. Só uma colocação, Salderes. Quando você coloca essa questão das inteligências, né, dos autistas, a gente vê também essa questão das habilidades, né, que eles têm. E a família, às vezes, não olha as habilidades, olha o que eles não conseguem fazer, né? Então, isso seria uma falta de comunicação? Exatamente, uma falhazinha. Então, é interessante que você olhe para o que ele conseguiu fazer e não para o que ele não conseguiu. Porque você vai ajudar mais ainda, né? A essas crianças ou adolescentes. A Salderes, ela explica que é importante que a família entenda a forma de se comunicar, por exemplo, do autista. Qual o risco de não compreendermos essa forma de comunicação? Às vezes é a falta de informação também, né? Assim, é interessante que os pais, os familiares, eles procurem saber o que é o autismo, o que é assim, esse transtorno, para eles terem mais facilidade, né, em lidar com as situações dos seus filhos, né? Fica bem mais fácil, porque às vezes o cuidado, né, assim, eles esquecem um pouco deles mesmos, né, dos pais, e visa totalmente aquele olhar para o filho e acaba esquecendo deles e sem entender, na verdade, o que é o problema do filho, né? E se ele não se faz entender, ele acaba se revoltando com a situação? Não é nem questão de revolta, né? Assim, mas fica mais difícil para ele lidar com a situação. Nós falamos aqui em números, 2 milhões de autistas no Brasil, São Paulo 300 mil e Caicó. Você tem, Ana Santana, esses números? Não, assim, na verdade, Caicó a gente não tem, né? Assim, a gente não conseguiu ver essa quantidade de autistas que tem em Caicó, mas a APAE hoje, ela tem 23 autistas, né? Em acompanhamento, sendo 17 de Caicó e 6 de cidades vizinhas que fazem o acompanhamento na APAE de Caicó, né? Salderes, as nossas escolas aqui do nosso município estão preparadas para conviver com uma criança autista? Como é que a escola pode contribuir nesse sentido? Teria que passar por uma transformação, por exemplo? As nossas escolas estão em processo de inclusão, né? O que a gente chama a Política Nacional de Educação hoje, ela trabalha na perspectiva da escola inclusiva. Então, nós estamos ainda engatinhando para se tornar realmente uma escola de fato inclusiva. E não é fácil. Existem várias possibilidades de tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista, mas existem as comorbidades associadas que dificultam muito o dia a dia dele na escola. Como exemplo de comorbidades associadas, quer dizer, um transtorno que se associa a outro, a gente pode falar em crianças que têm o transtorno, né, do espectro autista, que sofrem de epilepsia, que tem associado hiperatividade, tem alterações no sono, tem uma alimentação muito seletiva,
apresenta distúrbio do comportamento, auto e heteroagressão. E uma coisa muito também peculiar de que 90% dos autistas apresentam é a dificuldade de integração sensorial, quer dizer, de perceber o mundo através do corpo dele, através dos sentidos, visão, olfato, audição. Então não é fácil para a escola, porque nós temos, como a gente ouviu falar, do mais leve ao mais grave. Então criança que não suporta ficar dentro da sala, criança que não fala nada, apresenta apenas, emite sons guturais, que não senta na cadeira, que quer ficar o tempo todo andando, correndo. Por isso que é também uma luta nossa. Quando eu digo nossa, porque eu sou professora de AE na rede estadual e na rede municipal, e a questão da luta em busca do cuidador para algumas crianças, outras não significa que todos vão necessitar, mas os casos de severo, né, os casos moderados e graves exigem mesmo, porque o cuidador vai ajudar o professor da sala comum na questão da locomoção, na questão da higiene pessoal, na questão da alimentação, e que foi acrescentada agora em 2015 na questão das atividades pedagógicas, já que ele não consegue escrever. Então a gente está falando dos casos mais graves, porque a gente tem aqueles que leem bem, que se relaciona. A diferença é no esfriamento dessas relações de reciprocidade, quer dizer, de compartilhar essas emoções, de se relacionar com os outros de forma mais satisfatória. Quando a gente falou anteriormente que a instalação do transtorno ocorre antes dos 2 anos, é quando os neurônios responsáveis pela coordenação da comunicação e as relações sociais, elas deixam de sofrer as conexões que antes tinha. Então ele tem a dificuldade, ele recebe as informações, mas tem dificuldade de compreender e organizar as informações que o cérebro projeta. Existe hoje fontes de pesquisas sendo feitas em que se fala que eles realizam poucas sinapses, que são as comunicações entre as células nervosas, e outros defendem que existem em excesso. Por exemplo, no cérebro da gente que não tem o autismo, essas sinapses ocorrem com o tempo, como se diz, quando o HD está cheio, algumas são eliminadas. E no autista, ou na pessoa que tem a condição de autismo, esse cérebro fica só acumulando e não elimina, não faz a limpeza. Então, é uma dificuldade de interação social, de comunicação, comportamentos bem restritos, estereotipados, e no uso, assim, digamos, com toda a sua propriedade da imaginação. Não é que eles não têm imaginação, tem, mas fazem uso disso de forma pouco criativa. Então, tanto na escola como em casa, a gente pode observar crianças que brincam de forma esquisita, são capazes de gostar mais de objetos de casa, como tampa de panela, almofada, e brinca aí com isso como se fosse um brinquedo, e não se interessa por brinquedo simbólico mesmo, como uma boneca, como um carrinho, entendeu? Tem uma pergunta aqui da ouvinte, ela disse que tem uma netinha que diz que ela é muito inteligente, a criança. Ela percebe, qualquer pessoa percebe que ela é uma criança inteligente. Mas ela, por exemplo, não se interessa pelos estudos, vai para a sala de aula, os professores percebem que ela não presta atenção, não tem interesse em estar naquela sala de aula. Pode ser uma característica de um autismo? Ela esqueceu de falar da interação social, só falou assim, o desinteresse pela sala de aula, né? Pelos estudos. Diz que é uma criança inteligente, mas que não demonstra ter tanto interesse. E da atenção também. Então pode ser um transtorno simples de déficit de atenção, que acontece da gente ter autistas, né? Ou pessoas com o TEA, com déficit de atenção, a gente tem. Porque já que o interesse dele é restrito em algumas áreas, então, por exemplo, no que ele tem interesse, no que ele gosta, ele vai profundamente. Então, é foco total. Não dispersa essa atenção. E esse caso aí, com essas duas, digamos, características que ela relatou da neta, é impossível a gente estar aqui já nominando o que seria. O ideal seria procurar. Porque a reciprocidade é um transtorno de desenvolvimento que a gente observa muito a questão do relacionamento social. Esse prejuízo grande, pode ser que ela não queira estar junto com os colegas, aí já seria uma coisa a se pensar. Essa questão da alimentação que a gente falou, né? Esse estar com os outros, de compartilhar prazer, de perceber as emoções do outro. Então, se for só provavelmente, por exemplo, existem crianças normais, inteligentes, não estamos dizendo, como você até falou, é uma doença, não é uma doença, é um transtorno, não é?
que vai seguir a vida toda. Então, dependendo das intervenções feitas, a gente vai conseguir uma boa minimização dos sintomas, né? Agora, isso tem que ser o quanto antes. A gente precisa, você está supondo, tem uma suspeita, então a gente deve orientar essa família que leva ao neuropediatra ou psiquiatra. É o primeiro psiquiatra passo. Infantil, é o primeiro passo. E as intervenções são muitas, porque, por exemplo, tem um problema de fala, então precisa da ajuda do fono. De resolver o que a gente chama de atraso também, que eles têm de funções executivas, abotoar uma roupa, calçar uma sandália, vestir-se e saber escolher uma roupa. Então, vai precisar da ajuda do terapeuta ocupacional. Se tem dificuldades de aprendizagem, o psicopedagogo também se faz essencial. Então, tem o psicólogo também para ajudar na questão da contenção da ansiedade, que muitos têm também ansiedade associado. Então, não é fácil, porque é uma intervenção multidisciplinar. Então, ele precisa de várias ajudas, e essas ajudas, quando os casos são graves, é para o resto da vida, entendeu? Okay. Então, as escolas, Marcos, só finalizando, ainda temos muito que aprender. Então, chegou um ponto que não é mais a pessoa com deficiência que vai se adequar à sociedade, mas somos nós que estamos na sociedade, estamos na escola, que vamos ter que aprender, que estudar e nos adequar para receber essa pessoa. Então, a inclusão depende de nós agora. Todos nós somos responsáveis pela inclusão. Nós é que estamos, né, com déficit de conhecimento para oferecer as ajudas necessárias para esse aluno. Então, lá na escola a gente tem a sala de recurso multifuncional, que ele pode receber ajuda além da sala comum, como também participar dos atendimentos clínicos que tem na comunidade, e como no Centro de Atendimento Educacional Especializado da APAE. A avó ligou pra gente novamente, disse que é uma característica da criança, porque ela, por exemplo, ela gosta de brincar, não tem nenhuma dificuldade de brincar com quem quer que seja. Agora a questão dela é não querer estudar. Então não seria. Não seria, ela né? Não Mas seria. É bom procurar algum acompanhamento, né? Seria interessante procurar. Certeza. Eu quero aqui agradecer a participação de vocês, a Salderes, psicopedagoga, a Ana Santana, psicóloga. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Vou começar para Ana Santana, que ela falou um pouquinho ali, né? Pode ficar à vontade, Ana. Não, mas na verdade, assim, Salderes veio falar no todo, né? Eu tô aqui só com participação especial, né, Salderes? Que foi uma boa participação. Eu entendo que eu sou mais linguaruda. Não, mas é porque foi isso mesmo, o nosso objetivo era esse mesmo. Não, é só assim, deixar bem claro para os pais, né, assim, como eu já tinha colocado antes, se informar realmente o que é, né, o autismo, conhecer outros pais, né, sempre ter essa troca de informações, que isso é muito importante. Quando a gente compartilha o sofrimento, parece que a dor se torna menor. Exatamente. Levar a continuidade do atendimento que a criança ou adolescente, que seja, que tenha, para casa também, né? Que isso aí também é muito importante. Em casa, o contato diário deles é bem maior, então assim, vai ser bem mais fácil deles trabalharem essas situações. E também deixar que ver a situação da criança, a questão do acompanhamento psicológico ou pedagógico, o que for, deixar o tempo, deixar que eles tenham esse tempo para eles, não insistir, né? Porque às vezes a gente acaba atrapalhando no acompanhamento dessas crianças. Mais alguma coisa, Salderes? Salderes, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. A gente agradece, né? Então, agradece a participação de vocês aqui, também o espaço que foi dado por essa emissora, a questão das atividades, né, alusivas aos 43 anos da APAE. E o que a gente mais precisa, além do conhecimento, é a sensibilidade dos pais e dos professores, né, da nossa sociedade. Porque com um olhar diferente, com sensibilidade, com vontade de ajudar, a gente consegue muito. Porque a gente pode ter todos os cursos e diplomas possíveis, né? Mas se a gente não tiver vontade de ajudar, não se interessar, não for sensível à causa, a gente pouco vai poder ajudar, né? Então, ficar atento a algumas das características que a gente falou aqui, crises de birras, um sorriso em determinado momento inapropriado, um choro sem razão de ser, e a questão de, às vezes, apesar de estar junto de outras crianças, preferir brincar sozinho, uma fala repetitiva. Então, tem muitas coisas que a gente, em outro até momento, a gente pode falar mais. Porque mas é isso, encerrando, a gente só tem a agradecer. É um tema bem amplo, exatamente. Né? Então, a gente precisa muito falar, porque ainda, quer dizer, é um dia no ano de conscientização, e nossa sociedade ainda é muito tímida em relação ao conhecimento.